Olá, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Seja bem-vindo você que está chegando agora. Seja bem-vindo a você que me acompanha. Eu sou Elizabeth Cesário, rapaz. Eu não costumo não me apresentar nos vídeos, né, rapaz? Coisa feia. É que eu esqueço mesmo, né? Eu quero ir direto ao ponto, ao assunto. Hoje eu queria conversar com vocês, compartilhar com vocês, porque eu sei que a vida é desafiadora. A vida está o tempo todo nos desafiando, nos mostrando, ali cutucando mesmo, pontos em nós que a gente precisa trabalhar. Então, eu sei que muitas vezes a gente encontra com pessoas que a gente não acha tão agradáveis viver. A gente encontra com pessoas que são grosseiras, a gente encontra com pessoas que às vezes, muitas vezes, são maldosas nas suas palavras. A gente encontra pessoas que a gente não compreende, né? Assim, o mau humor, ser ranzinza. E a gente até, inclusive, tem outros vídeos aqui sobre isso, sobre esse tema, né? Que a gente classificaram muitas pessoas como pessoas tóxicas ou pessoas negativas. Mas a gente podia dizer assim, são pessoas que não estão dentro do campo vibracional que a gente almeja para a vida da gente. E aí, quais são as dicas hoje que eu queria deixar para você? Para ir contornando isso. Existem pessoas que a gente consegue se afastar. Então, pense um pouco se são pessoas do seu convívio que você tem como diminuir esse convívio. A gente fez um vídeo do desafio, né, da prosperidade, e uma delas é a gente não ter essa lealdade tóxica, que eu ouvi esse termo com o Bruno de Mendes. Eu achei muito interessante, porque a gente se prende é da família, é minha prima, é meu primo, a gente já é amigo há anos, ou é meu amigo de infância, como assim eu vou agora deixar de andar com ele? Só que vocês têm que ver que às vezes a nossa lealdade, ela tem que estar com o nosso desenvolvimento pessoal. Então, se aquela pessoa ela é nociva, acho que a palavra nem deveria ser essa, né? Mas ela é nociva à sua evolução, ela acaba sempre assim, lhe deixando para baixo, lhe deixando triste. Talvez seja o caso de você pensar se você realmente deve ser leal a essa pessoa. Se não seria o momento de você se afastar um pouco, começar a cultivar dentro de você emoções mais poderosas, emoções mais elevadas. Porque se você está perto de uma pessoa que é negativa, que está o tempo todo reclamando, que está o tempo todo falando de doença, que está o tempo inteiro falando dos problemas que ela enfrenta, ela vai baixar a sua frequência. A gente troca de energia quando a gente encontra com as pessoas, né? Aquele campo vibracional, ele entra em contato com o nosso campo vibracional. E aí, nem sempre a gente tá bem para não ser atingido, para não entrar na vibração. E algumas pessoas elas têm que chama o vampirismo. Ela vai sugar a sua energia. Aquele campo dela vibracional está baixo e ela precisa de energia positiva, de uma energia mais elevada. E acontece de, às vezes, dar uma sugadinha. Então, já aconteceu com você de chegar perto de uma pessoa que está resmungando, que está reclamando, que está brigando, que está se estressando, e você sair dali sugada, e você sair dali moída, parece até que adoeceu, né? Já aconteceu de eu adoecer mesmo, eu saí de perto e saí doente. E porque acontece essa troca de energia, né? É óbvio que o ideal seria estarmos tão elevados e não se identificar com a negatividade da pessoa, que aquilo não interfira. Mas vida real, nem sempre isso acontece, né? Eu, pelo menos, ainda não cheguei num patamar em que nunca eu me blindo 100% da negatividade das pessoas. Às vezes eu não tô tão bem, eu escuto alguma coisa e aquilo me entristece, me decepciona, né? Obviamente que o que a gente procura sempre estar com essas emoções elevadas. Mas, aí eu vou lhe dar compreensões, tá? Para que você utilize no seu dia a dia. É primeiro que dar atenção a uma pessoa negativa é você dar alimento para ela continuar com a negatividade dela em relação, às vezes, a você.
Você já viu aquelas pessoas que são grosseiras com você, que diz coisas que não deveriam dizer, né, que não cabe a ela, tá lhe julgando? Aí você tem que compreender que aquela pessoa, ela tá num nível de frequência que ela só enxerga aquilo, a negatividade. Que na verdade a intenção dela é lhe ofender. E a partir do momento em que você não aceita essa ofensa, você acabou de tirar as forças das pessoas. Eu sempre dou um exemplo assim que eu li quando eu era adolescente no livro do Paulo Coelho. Peraí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu comprei aqui esse marca-texto pra vocês, sabe? Comprei. Então, fulano, comprei o marca-texto pra você. Aí você disse, não, não quero, não tô precisando. Aí disse, tá certo, obrigada. A pessoa não aceitou o marca-texto. De quem é o marca-texto? Meu, né? Não era meu, não era eu que tava querendo dar. Assim é com as coisas da vida. Então a pessoa tá querendo me ofender, a pessoa tá querendo lhe prejudicar, a pessoa tá querendo mesmo lhe deixar triste e você não aceita. O que é que você acha? Aquilo dali com certeza retorna pra ela e ela viu que não tem efeito. Então, se ela continuar fazendo e não tendo efeito, ela vai parar. Porque ela precisa dessa troca, né? A pessoa às vezes está com a vibração baixa, ela precisa dessa troca de más energias. Então, se você não dar atenção àquilo, você acaba por cortar as forças da pessoa em relação a você. Sabe que eu dei até exemplo para uma colega hoje, né? Eu gosto de arengar, né? Com a família, com as pessoas que eu tenho intimidade. Gosto de mexer, arengar, brincar, tirar brincadeira. Só que quando a pessoa não pega ar, como a gente chama aqui no Ceará, eu paro, porque não tem graça, gente. Não tem graça arengar com quem não vai levar um pouquinho de estresse, entende? Então, se eu tô ali mexendo com a minha prima, que eu adoro mexer com a minha prima, e ela leva na gandaia e ela brinca, aí eu não tem graça eu arengar com ela. Eu preciso que ela que ela receba, né, essa minha energia de arengar. Arengar, você usa essa palavra aí, arengar? Aqui no Ceará, é mexer com o outro, implicar, sabe? Ficar implicando. Então é o que eu digo, se a pessoa quer fazer alguma coisa, mas você não recebe aquilo, ela vai perdendo as forças em relação àquilo. E aí outra coisa que você pode fazer nem todas as pessoas, elas são 100% do mal, não tem como. Começa a olhar para aquela pessoa e procurar os aspectos positivos nela. É um ser humano, talvez ela seja muito enjoada, muito briguenta, mas olha a história de vida dela. É uma pessoa que passou por tantos problemas, por tantas dificuldades, e seguiu em frente, tá ali, e fez o melhor que podia, né? Chegou naquele momento ali de estar de mal com a vida, mas foi o melhor que ela pôde fazer. Nesse melhor que ela pôde fazer, às vezes ela criou um filho, ela criou um neto, ela ajudou um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã. Então comece a olhar para aquelas pessoas e procurar aspectos positivos nela, porque imagine, nós seres humanos fazemos neuroassociação, tá? Então vamos lá, seu patrão é o ó do Borogodó. O ó do Borogodó, que a gente chama aqui no Ceará. Aí você tá sempre, toda vida que você vê ele, o seu patrão, você cria aquela neuroassociação. Lá vem o chato, reclamão, brigão, ou um homem insuportável, né? E ele passa. No outro dia, quando você vê ele, durante o dia, seu cérebro faz sempre essa neuroassociação. Só que, se você quer mudar a sua realidade, e aí, a exemplo do seu emprego, comece a olhar para esse patrão e mudar as suas informações que você tem nele. Poxa, vamos supor que ele seja chato, né, rabugento. O fulano todo dia chega no horário, legal, né? É pontual, sempre é pontual. E aí você fica procurando aspectos positivos nele para poder mudar essa neuroassociação. Porque aí você diz assim, ai, fulano é assim, mas é tão responsável. Não é que ele faz tudo que a empresa manda. Ai, mas também é porque tem uma carga muito grande sobre ele tem que render, ele tem que mostrar rendimento, então realmente sobra pra gente. É muito puxado, né? Eu vou pra casa, ele fica lá trabalhando, ou vai trabalhar no final de semana. Eu entendo agora. Aí você começa a mudar essa neuroassociação que você tem. Só que quando você faz isso, você começa a mudar o seu campo vibracional, a energia que você joga para esse patrão.
E quando você começa a mudar essa energia que joga para ele, ele começa a se comportar de maneira diferente em relação a você. Faça o teste. Não confie em mim, não, faça o teste. E aí eu vou lhe dizer, existem pessoas no meu convívio que são aos olhos do povo, assim, chato, insuportável, rabugento, reclamão. E diz que a pessoa me trata super bem, porque eu não faço essa neuroassociação. Entende que toda vida que a pessoa fala assim, fulano é chato, fulano é rabugenta, fulano é briguenta, aí você alimenta essa energia em relação a você. A gente cria a nossa realidade. Então, quando eu estou falando do outro, eu estou criando essa realidade do outro. E aí, o que eu vou atrair? Estou jogando pro campo, ó. Chato, rabugento, briguento, não reconhece ninguém, é um porre, ai, eu odeio esse homem. Ele recebe essa energia, o inconsciente dele recebe essa energia. E ele vai ser atraído para fazer, para materializar todas as suas crenças em relação àquela pessoa. Então faça o teste, pega uma pessoa que todo mundo fala mal, começa a não falar mais mal, começa a olhar para a pessoa e dizer, procurar os aspectos positivos nela, né? E vá fazendo isso para você ver como aquela pessoa vai mudar em relação a você. Muda, porque é ciência, é física quântica, é mecânica quântica e é experiência, porque eu já fiz isso com várias pessoas, né? Inclusive em momentos até de briga aqui em casa, em relação, por exemplo, meu esposo estava estressado, e eu chamei os meninos baixinho e disse, ó, papai tá estressado, ele tá jogando uma energia de estresse, nós não vamos devolver essa energia. E na hora que a gente ficar resmungando na cabeça, lá, ai que chato, ai brigão, ai não sei o que, a gente alimenta isso nele e essa energia cresce. Começa a pensar em outras coisas, pensar em coisas boas, não é hora de discutir, não é hora de falar. E a situação muda. Porque energeticamente é assim que funcionam as coisas, né? E aí você coloca em prática e vê, tá bom? Beijos de luz. Olha, adoro conversar com vocês. Vocês notam que eu adoro conversar com vocês? Talvez se eu pudesse passar o dia inteiro aqui gravando o vídeo, né? Porque eu me sinto bem. Então, faço com amor, faço com intenção de ajudar. Espero do fundo do meu coração que eu tenha sanado alguma dúvida de vocês, que eu tenha auxiliado em algum momento de dificuldades que vocês passaram. E deixem um like, por favor, compartilhe. Coloca aí, pessoal, que é que custa? Coloca aí um comentário para dizer o que achou do vídeo. Não custa nada, me ajuda, me faz compreender qual a visão que vocês têm dos vídeos que eu tô postando, né? Como é que eu vou saber que se vocês gostam, se ajudou, se não ajudou, se vocês não dizem nada, hein? Rapaz, eu não tô com dom ainda da evidência não, entendeu? Eu não leio o pensamento ainda não, então não tenho como saber, tá certo? Beijos de luz, fique com Deus e até o quê? Até o próximo vídeo, né?